Oiê! Quer saber por que os seus posts têm baixo engajamento e os seus stories não têm mais a quantidade de visualizações que tinha no passado? Meu nome é Tatiane Pellicer, esse é o podcast High Fives, que é o meu perfil no Instagram, onde eu falo com empresas, empreendedores, franqueados sobre como usar o Instagram para ser uma ferramenta que vai te ajudar a faturar mais. Então, eu vou te contar uma historinha e prometo que vai fazer sentido, tá? Imagina que você mora num bairro bem tranquilo, tem algumas casas, não tem muitos prédios, né? Quase não tem prédio, mas tem uma galera morando ali. E esse bairro tem uma vendinha. Próximo ali não tem mais nada, não tem farmácia, não tem mercado, não tem padaria, não tem loja, só tem essa vendinha. Então, essa vendinha é daquelas que tem de tudo um pouco, sabe? Tem verduras, legumes, carnes, o carvão para o churrasco do final de semana, pacote de gelo, precisa de alguma coisa para o seu gato, para o seu cachorro, passarinho, você encontra. De repente, você precisa de um produto de limpeza, lá tem também. Um pãozinho fresquinho no final da tarde, tem também. E o chinelo rebentou, você encontra chinelo lá também. Então, assim, tem de tudo um pouco. E aí, tudo que você precisa de emergência, você encontra nessa vendinha. Às vezes, você até gasta um pouquinho mais comprando alguma outra coisa que você acha interessante. Só quando é alguma coisa muito diferente que você não encontra lá, você sai para procurar em outro lugar, que é um pouco mais distante dessa sua casa, desse seu bairro, onde tem essa vendinha. Mas essa vendinha, ela vende tranquilamente. Por quê? Porque ela tem um público ali que compra dela e ela não precisa fazer propaganda, ela não precisa fazer muito esforço. Ela abre a porta do comércio dela e começa a vender. Simples assim. Esse é um Instagram de alguns anos atrás. As pessoas utilizavam bastante Orkut, Facebook e foram migrando para o Instagram, que no começo funcionava só como uma rede de compartilhamento de fotos. Não sei vocês, mas eu tô da época desde que não tinha stories, né? E aí começaram a surgir algumas ferramentas, as pessoas começaram a utilizar um pouco mais. Então começou a ser uma ferramenta legal. Então quando você postava alguma coisa, principalmente quem já começava a vender produtos ou serviços no Instagram, percebia que você colocava ali alguma coisa e as pessoas interagiam, comentavam, enfim, os teus posts chegavam para as pessoas, os stories também chegavam com mais facilidade, as pessoas assistiam, de repente se interessavam por um produto ou serviço, já te mandavam um direct ou te chamavam no WhatsApp porque já te conheciam, enfim, era muito fácil. Era como essa vendinha que não tinha muita concorrência e estava num lugar com bastante gente assim, né? Um tantinho ali de gente, uma galerinha, mas que estava disposta a comprar na vendinha, certo? Agora vamos para uma segunda parte dessa nossa imaginação. Esse bairro começou a ficar cada vez maior. E aí começaram a construir alguns prédios maiores e mais gente se mudou para esse bairro porque ele ficou valorizado. Então começou a ter um movimento maior de gente. Sabe daqueles movimentos que na rua não tem mais lugar para estacionar o carro? Tipo isso. Só que do lado dessa vendinha, abriu não, né? Foi construído um prédio muito gigante, sei lá, 60 andares. E em cada andar, com muitas e muitas e muitas lojas. O que o dono desse prédio fez? Falou assim, gente, as lojas estão gratuitas, eu não vou cobrar de vocês aluguel, não vou cobrar comissão, não vou cobrar condomínio, não vou cobrar luva, porque shopping tem dessas, né, de cobrar luva. Não vou cobrar estacionamento, é de graça, de graça. A galera até ficou meio assim, opa, mas de graça você não vai ganhar nada? Ele falou, não, vou ganhar. Quando a pessoa quiser usar a minha estrutura para, de repente, fazer algum anúncio, eu vou ganhar na propaganda. Mas relaxa, os lojistas não vão pagar nada. Ou seja, esses 60 andares cheios de lojas ficou lotado. Todo mundo reservou uma loja ali para usar. Então, tinha loja de roupa, mas não tinha uma loja de roupa, tinham várias lojas de roupas. Roupa infantil, roupa de homem, roupa de mulher, roupa para festa de casamento, roupa para roupa de nadar, no caso, biquíni, maiôs, sungas, esse tipo de coisa. Aí abriu lojas de chinelo, abriu cafeterias, abriu lojas de café gourmet, lojas de chá. Que mais que abriu? Abriu mecânica. Opa, mecânica, sim, peças de mecânica dentro desse shopping. Abriu, que mais? Gente, abriu muita coisa, hein? Abriu barbearia, cabeleireiro,
Abriu estética, a esteticista foi lá e abriu o espacinho dela com vários procedimentos, por exemplo, fazendo botox. Aí abriu a dentista abriu um consultório também. E no consultório dela, ela também faz botox. Gente, imagina esse shopping lotado de gente. E o que aconteceu? O bairro estava cheio de gente. O shopping também atraiu muita gente. Então, era um lugar que começou a ficar cheio de público o tempo inteiro consumindo. Ou visitando, passeando, indo comer na praça de alimentação com um monte de opção do que você imaginar, do lanche do Arnaldo's, tem uma lojinha lá, o McDonald's tem uma lojinha lá, enfim. E a vendinha do lado? O que vocês acham que aconteceu? A vendinha começou a sentir no bolso a diferença financeira, né? Da galera não tá indo comprar mais lá. Por quê? Porque tinha muita opção. O que ela começou a fazer? A dona da vendinha começou a fazer um monte de placa. 50% em promoção, saldos, compre um, leve 3, enfim. Fez um monte de promoção, colocava cartaz na frente. E as pessoas, às vezes, até passavam, mas davam uma passadinha e, de repente, iam para o shopping e acabavam voltando com uma sacolinha do shopping e não parando na vendinha. Gente, esse é o Instagram de hoje. A gente teve um boom de gente no Instagram, principalmente pós-pandemia. As pessoas que antes estavam só pelo entretenimento também começaram a entender a importância de usar o Instagram para vender e divulgar o seu negócio. Só que a concorrência é absurda. Então, o primeiro ponto porque o seu post ou seus stories não tem o mesmo engajamento é porque tem muita gente. Ele simplesmente não aparece mais para as pessoas. É muita informação. E aí, quando chega nos stories, tem aquele monte de bolinha e a pessoa mal chega nos seus stories, principalmente porque ela não consegue, ela não tem tempo de ver por conta de tantos outros stories que aparecem. Então, assim, esse bairro teve uma superpopulação, esse shopping tem um monte de loja, um monte de divulgação, um monte de produtos e serviços, e aí fica mais difícil se sobressair ali. Então, quando você posta no Instagram, você tem essa primeira questão de ter um número maior de pessoas. E então, independente daquilo que você posta, de ser legal ou não, você já tem uma dificuldade maior de chegar na outra pessoa, certo? Mas, pensa comigo, as pessoas que ainda agem como antigamente, de repente pegar e colocar assim, meu produto com 50%, eu fazer um post e colocar lá, é como a dona da vendinha que vai e coloca um cartaz na frente da loja dela falando que tem alguma promoção, sendo que do lado eu tenho um monte de outra opção. Então, por que eu vou me interessar por alguém que está falando só por uma promoção ou um desconto, a não ser que eu já conheça essa loja, eu já engaje com ela, né? Mas por que eu vou me atentar a isso se eu tenho tantas outras opções? Agora vamos para a parte 3 da nossa história, que vai fazer mais sentido ainda. A dona da vendinha, ela ficou encafifada, né? Falou, caramba, vou dar uma olhadinha nesse shopping, o que tá rolando? E a hora que ela chegou, ela viu um mundo de informações e de coisas diferentes. E tinha lojas lindas, maravilhosas, decoradas por decoradores famosos e arquitetos. Tinha lojas bem simplesinhas, assim, mas que tinham até um movimentinho. Outras pareciam estar as moscas. Então, assim, tinha de tudo quanto era jeito. Mas aí, ela viu uma galera entrando, e de repente outras pessoas também saindo com uma sacolinha ali rosa. Não era por causa do filme da Barbie. E ela resolveu perguntar e alguém falou assim, não, é lá na loja no 13º andar. Ela falou, no 13º? Tá, eu vou lá. Então, até ela chegar no 13º, ela foi de elevador, mas ela conseguiu ver que haviam várias lojas. E quando ela chegou no 13º andar, ela viu uma fila. Aí ela chegou na fila, mas o que vocês estão esperando? A galera, não, aqui é uma loja super legal. Eles vendem um chinelo e eles personalizam esse chinelo. Ela falou, bom, eu vendo chinelo na minha vendinha também, mas eu acho que eu vou ficar aqui na fila para guardar. E ela guardou um tempo, mas não demorou muito, ela foi atendida e foi super bem atendida. E ela chegou nessa loja, ela percebeu que a loja não tinha uma decoração feita por um decorador nem nada, mas era uma loja organizada, bonitinha. Os atendentes foram super simpáticos e tudo que ela perguntava eles respondiam e eles sabiam responder. E ofereceram um cafezinho para ela, uma água e tal. E ela falou, eu quero saber um pouco mais desse chinelo. E quando mostraram o chinelo para ela, era o chinelo igualzinho ela tinha na vendinha dela. Até um pouquinho mais caro, porque na venda ela estava vendendo com desconto. Ela falou, ué, que estranho. Eu estou vendendo mais barato o mesmo chinelo e as pessoas aqui estão fazendo fila por conta desse chinelo. Não estou entendendo. E ela começou a perguntar e a vendedora foi explicando que
era uma tendência agora esses chinelos personalizados. Então, aqui naquela loja, eles não só vendiam chinelo, mas eles tinham as pecinhas para personalizar ali o chinelo, né, com o nome da pessoa, com alguns detalhes e fitinhas e apetrechos ali do chinelo. E eles também ensinavam como fazer essa personalização. Se não for essa palavra, me desculpem, né? Mas essa diferenciação ali no chinelo. E aí ela começou a perceber que a galera ficou encantada com aquilo, né? Aí ela até começou a perceber, falou, não, é verdade, eu já vi de repente falarem no jornal a respeito disso, né? Desse negócio do chinelo. E ela achou interessante. O que a gente pode aprender com isso? A gente tem muita gente no Instagram, é como esse shopping de 60 andares com trocentas lojas e cada loja de um estilo diferente, algumas que parecem ter investido muita grana e outras simplesinhas, mas algumas delas conseguem faturar. Por quê? Porque elas entendem o que o mercado está procurando, então elas aproveitam as oportunidades, mas também elas conseguem se diferenciar. Então, quando você está no Instagram e você coloca só o teu produto com um desconto enorme, uma oferta, uma promoção, não significa vender. Porque as pessoas elas estão ali, naquele shopping, passeando e estão vendo aquilo que vai chamar a atenção delas. E, de repente, o que chama a atenção delas é um lugar bem preparado, como se fosse um perfil bem organizado. Ele não precisa ter um feed todo arrumadinho, todo num monocromático, numa cor só, mas ele faz um sentido quando a pessoa para olhar e começa a entender o que tem ali. Tem um bom atendimento, porque a pessoa ela escreve alguma coisa e você responde, você interage, você tira as dúvidas da pessoa. E aí ela começa a entender a qualidade daquilo que você está oferecendo, o valor do teu produto ou do teu serviço. Né? O chinelo da lojinha do shopping é o mesmo chinelo da vendinha, mas no do shopping eles conseguiram agregar muito valor. E, de repente, as pessoas chegavam naquele shopping não para comprar o chinelo, mas para entender como que funcionava, para ver como aprender a colocar as pedrinhas no chinelo. Então, eles iam lá para aprender alguma coisa e acabavam levando o chinelo. Então, quando a gente pensa no Instagram, é isso que a gente tem que ter em mente. As pessoas não estão no Instagram para comprar o nosso produto ou serviço. Elas estão ali para se entreterem, para se informarem, né, pelo infotenimento, né, para se divertirem enquanto aprendem alguma coisa. Mas se elas se deparam com um perfil que chama a atenção delas de uma forma interessante, isso tem muito a ver com a personalidade de quem está por trás, né? De repente com humor, de repente com bastante informação, de repente com danças, por que não, né? Tá na onda aí dos Reels e TikTok, não tem problema, mas vai muito do perfil de cada um. Mas ela consegue atrair as pessoas. Só que quando as pessoas chegam, elas conseguem entregar um bom atendimento, conseguem entregar um valor agregado ao que elas estão vendendo, elas acabam não só vendendo, mas fidelizando aquela pessoa e trazendo mais pessoas para aquele perfil. Tá? Então, o grande problema hoje de engajamento, como eu falei, o primeiro é a quantidade de gente, o volume de pessoas no Instagram, então fica realmente mais difícil. Mas como que o Instagram entrega o conteúdo hoje para as pessoas, para vocês entenderem? Vamos supor que vocês tenham 100 pessoas seguindo vocês, certo? Você fez um post, o Instagram vai entregar para umas 10 pessoas que te seguem, eles não vai entregar para aquelas 100 pessoas. E aí, se esse post é muito legal, ele é muito interessante, as pessoas engajam naquele post, salvam, compartilham, o Instagram vai entender e falar assim, opa, esse post é legal, vou mostrar para mais pessoas. Se ele não tem esse engajamento, ele já para de entregar aí. Então, você já teve uma queda de engajamento aí, se não foi muito interessante. Se ele foi bom, o Instagram vai entregar para um público um pouco maior, mas ainda dos seus seguidores. Se aconteceu a mesma coisa, foi super legal, as pessoas comentaram, compartilharam, salvaram, ele vai entregar para um outro público ainda dos que te seguem. Então, assim, ele vai fazendo essa onda de entrega e para ele entregar para pessoas que não te seguem, ele tem que ter tido um alcance maior do que a média. Então, quando você vai fazer algum post ou algum story, você tem que pensar assim, como que eu posso chamar a atenção das pessoas? E aí você pode fazer isso de uma forma bizarra,
né, um meme, uma dança, alguma coisa que pode beirar até o ridículo, e aí você atrai um monte de gente, mas não necessariamente é o teu público-alvo. Ou você pode pensar, como eu resolvo o problema, a dor de um cliente, ou como eu mostro o desejo, né, desse cliente, sei lá, por exemplo, quando a gente fala de comida, você faz alguma coisa que dê vontade da pessoa comer, e isso pode gerar um alcance maior, né? Ou quando você ensina alguma coisa, quem aí já parou, por exemplo, para assistir um Reels de alguém ensinando como limpar box? Né? Quem é dona de casa ou quem gosta de lidar com limpeza, tal, para num vídeo desse e fala, opa, aprendi com isso. E ela vai até o perfil da pessoa para tentar encontrar mais conteúdos desse. Então, para você ter esse alcance maior do que a média, você precisa pensar em posts que vão gerar compartilhamento, ou seja, alguma identificação, algo que você precisa mandar para um amigo, alguma coisa que seja muito interessante, ou salvamentos, coisas que ensinam algo, ou informações sobre... informações assim, que você dá dicas, que você dá e a pessoa precisa salvar aquilo para ver num outro momento. Isso vai te ajudar a driblar esse negócio de ter muita gente, porque você vai fazer um post que é interessante, a ponto das pessoas engajarem e o algoritmo do Instagram entender isso e entregar para mais pessoas, né? E aí, no dia a dia, você precisa produzir um conteúdo com frequência, porque isso vai ajudar também você a aparecer para mais pessoas. Só que você tem que entender, legal, alcancei mais gente, meu engajamento está melhorando, só que quando essas pessoas chegam no seu perfil, elas precisam entender o que você faz, quem é a pessoa por trás desse perfil, o que você vende, qual é o seu produto, o seu negócio, o seu serviço, como que ela pode comprar de você, quais são as formas. Isso está bem claro no seu perfil? Você tem informações bem definidas? Quando a pessoa entra em contato com você, ela consegue ter facilidade para ter uma resposta, saber preços, ou ela tem que esperar muito, ou ela tem que clicar no link, preencher não sei o quê, ir para um outro site, vai para Facebook, vai para YouTube, ou é simples? Ou ela consegue te mandar um direct e ter uma resposta? Quando ela te manda, você manda uma mensagem no Ctrl+C, Ctrl+V, cópia, ou você consegue responder, chamar ela pelo nome, ir no perfil da pessoa para saber qual é o nome da pessoa. E isso eu falo porque meu perfil é High Fives, né? É o português do High Five, toca aqui. E aí tem gente que quando tenta vender alguma coisa para mim, chama, oi Rafa Alves, oi Raifa. E o meu nome é Tatiane, tá lá, Tati Mar, que a minha irmã trabalha junto comigo, tá ali no perfil. E as pessoas às vezes querem vender alguma coisa e não se dão o trabalho de ir no perfil para ver o nome. Então, sempre que eu vou responder alguém, por exemplo, eu vou no perfil dessa pessoa, principalmente se é um perfil empresarial, para eu saber com quem que eu estou falando, senão eu pergunto o nome. Então, o atendimento está sendo legal? Você está conseguindo mostrar o valor do seu produto, do seu serviço? Você tem feito perguntas para os seus seguidores através dos stories, de enquetes, para entender o que eles estão buscando? Então, assim, são coisas que vão ajudar no engajamento. Vai ter dia que vai estar super bom, vai ter dia que vai estar mais ou menos, porque a gente também lida com questões do algoritmo, questões de instabilidade do Instagram, né? Toda vez que tem uma atualização, as coisas começam a bugar por aqui. Mas isso feito diariamente, com frequência, você vai ver que vai ter um retorno legal, tá? Então é isso, acho que por hoje tá bom de historinha. Espero ter ajudado vocês. E me contem se vocês gostam desse formato, eu tô fazendo um teste, mas se vocês gostam de saber um pouco mais no Instagram, porque no Instagram o consumo é muito rápido, né? Um vídeo de 10, 15 minutos não funciona tanto, já fica a dica para vocês, né? Sempre importante vídeos mais curtos, seja até 1 minuto, às vezes você tem de 2 a 3 segundos para chamar a atenção de alguém no Instagram, mas ali nos 15, 30 segundos você consegue passar uma informação legal, no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas quem procura um podcast acaba querendo escutar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais e se aprofundar. Então, se vocês gostaram, me chama lá no direct do Insta, fala assim, Tati, ouvi o podcast, achei bom, achei ruim, achei que pode melhorar ou eu quero saber de tal assunto que eu gravo mais e posto aqui para vocês, tá bom? Beijo, fui!